Nesse vídeo a gente vai aprender como medir a distância entre dois pontos quaisquer no plano cartesiano x e y, para ver que, na verdade, isso é apenas uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Vamos começar com um exemplo. Digamos que tenho o ponto, vou usar uma cor mais escura para ver no papel quadriculado. Tenho o ponto 3 e menos 4, e para marcar no gráfico movo 1, 2, 3 e depois desço 4. 1, 2, 3, 4. Aqui é 3 e menos 4. Digamos que também tenho o ponto 6 e 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e não tem nenhum movimento na direção y. Estamos no eixo x. A coordenada y é 0 e esse é o ponto 6 e 0. Quero descobrir a distância entre esses dois pontos. Qual é a distância desse ponto azul para o ponto laranja? À primeira vista, dá para falar, não sei se viu alguma coisa sobre como descobrir uma distância como essa e o que o Teorema de Pitágoras tem a ver com tudo isso. Não estou vendo nenhum triângulo aqui. Se você não está vendo um triângulo, eu desenho um para você. Vou desenhar esse triângulo aqui, assim. Na verdade, é legal usar várias cores para ajudar a dar sentido nesse esquema. Aqui está o triângulo, e vocês podem reconhecer imediatamente que ele é um triângulo retângulo. Este é um ângulo reto. A base vai reto da esquerda para a direita e o lado direito vai reto para cima e para baixo. A gente lida com um triângulo retângulo. Se puder descobrir qual é o comprimento da base e qual é a sua altura, podemos usar o Teorema de Pitágoras para descobrir esse lado longo, o lado que é oposto ao ângulo reto, a hipotenusa. Essa distância é a hipotenusa deste triângulo retângulo. Deixa eu escrever. A distância é igual à hipotenusa desse triângulo retângulo. Vou desenhar um pouquinho maior. Esta é a hipotenusa. Depois a gente tem o lado da direita, o lado que vai reto de cima e para baixo. E depois temos nossa base. Como descobrimos? Vamos chamar de D para a distância. Este é o comprimento da nossa hipotenusa. Como descobrimos os comprimentos desse lado que vai para cima e para baixo e do lado da base? Vamos olhar para a base primeiro. Qual é essa distância? Poderíamos contar no papel quadriculado, mas aqui, onde x é igual a... Vou usar o verde para isso. Aqui estamos em x, é igual a 3. E aqui, em x é igual a 6, certo? Estamos nos movendo reto para a direita. Essa é a mesma distância que essa distância aqui em cima. Para descobrir essa distância, ela é literalmente o ponto final do x. Dá para partir de qualquer lado porque vamos elevar tudo ao quadrado. Daí não importa se tem números negativos, a distância será 6 menos 3, certo? 6 menos 3. Essa é essa distância, que é igual a 3. Sabemos agora o comprimento da base. E só para lembrar, é igual à mudança em x, que é igual ao seu x final menos seu x inicial. 6 menos 3. Esse é nosso ΔX. Partindo do mesmo raciocínio, essa altura será a sua mudança em y. Aqui em cima você está em y igual a 0. Aqui é onde terminou. Esse é o seu ponto y mais alto. E aqui está em y igual a menos 4. A mudança em y é igual a 0 menos menos 4. Estou só pegando o maior valor de y menos o menor valor de y. O maior valor de x menos o menor valor de x. Mas verão que vamos elevar ao quadrado já já. Assim, se tivessem feito do outro jeito, iriam obter um número negativo, mas no final vocês obteriam a mesma resposta, que é igual a 4. Portanto, esse lado é igual a 4. Também dá para contar no papel quadriculado, se preferirem, e esse lado é igual a 3. Agora é hora de usar o Teorema de Pitágoras. Essa distância, a distância ao quadrado, será igual a esse ΔX ao quadrado. A mudança em x ao quadrado mais a mudança em y ao quadrado. Isso não é nada complicado. Algumas vezes as pessoas chamam de fórmula da distância, que é apenas o Teorema de Pitágoras. Esse lado ao quadrado mais aquele lado ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado, porque isto é um triângulo retângulo. Vamos aplicar com esses números, os números que temos disponíveis. Então, a distância ao quadrado será igual a ΔX ao quadrado, que é 3 ao quadrado, mais ΔY ao quadrado, mais 4 ao quadrado, que é igual a 9 mais 16, que é igual a 25. Essa distância é igual a d ao quadrado.
é igual a 25. D, a nossa distância, é igual a... Não queremos calcular a raiz quadrada negativa porque não podemos ter uma distância negativa. Então, apenas a raiz principal. A raiz quadrada positiva de 25, que é igual a 5. Portanto, essa distância é 5. Ou se olhar para essa distância, esse era o problema original. Qual é a distância desse ponto para esse ponto? É de 5 unidades. O que estão vendo chamam de fórmula da distância, mas é simplesmente o teorema de Pitágoras. Algumas vezes as pessoas vão dizer, se tenho 2 pontos, se tenho um ponto, vamos chamar de x1 e y1, de forma que seja um ponto específico. E digamos que tenho outro ponto, que é x2 e y2. Algumas vezes, possivelmente, vejam esta fórmula de diferentes maneiras, mas vocês verão que a distância é igual a... E parece que essa fórmula é realmente complicada, mas quero que vejam que, na verdade, é apenas o teorema de Pitágoras. A distância é igual a x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. y2 menos y1 ao quadrado. Vocês verão esse escrito em vários livros como a fórmula da distância. Não percam tempo em memorizar, porque ela é apenas o teorema de Pitágoras. Esta é sua mudança em x. Na verdade, não importa o x que pegar antes ou depois, porque mesmo que obtenham um negativo desse valor, quando elevarem ao quadrado, o sinal negativo vai sumir. Isso é sua mudança em y. Então, está dizendo apenas que a distância ao quadrado, lembrem-se, se elevarem os dois lados desta equação ao quadrado, o radical irá desaparecer e será a distância ao quadrado é igual a esta expressão ao quadrado, a ΔX ao quadrado. A mudança em x, delta significa mudança em ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Eu não quero te confundir, ΔY significa apenas a mudança em y. Eu talvez deveria ter dito isso antes no vídeo, mas vamos aplicar alguns outros exercícios e escolher alguns pontos aleatoriamente. Os pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 6 e menos 4. E quero descobrir a distância entre este e 1 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O ponto 1 e 7. Quero descobrir essa distância aqui. A ideia é exatamente a mesma, e só precisamos usar o teorema de Pitágoras. Descobrimos essa distância, que é a nossa mudança em x, essa distância, que é a nossa mudança em y, essa distância ao quadrado mais essa distância ao quadrado será igual àquela distância ao quadrado. Nossa mudança em x, basta pegar... Não importa. Em geral, pegamos o maior valor de x menos o menor valor de x, mas podem fazer dos dois jeitos. Então, a gente pode escrever que a distância ao quadrado é igual a... Qual é a nossa mudança em x? Vamos pegar o x maior menos o x menor. 1 menos menos 6. 1 menos menos 6 ao quadrado, mais a mudança em y. O maior y é esse, é 7. 7 menos menos 4. 7 menos menos 4 ao quadrado. Só peguei esses números aleatoriamente de um jeito que provavelmente não iremos obter um bom resultado. Tem então que a distância ao quadrado é igual a 1 menos menos 7 é 7. 7 ao quadrado e podem ver, irão se mover. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isto é esse número aqui. Ele é a nossa mudança em x. Mais 7 menos menos 4, que dá 11. Isso é essa distância. E podem contar os quadrados. Subimos 11. Estamos apenas calculando 7 menos menos 4 para obter uma distância de 11. Então, mais 11 ao quadrado é igual a d ao quadrado. Vou pegar a calculadora... Então, a distância, se calcular que 7 ao quadrado mais 11 ao quadrado é igual a 170. Aquela distância será igual à raiz quadrada disso. D ao quadrado é igual a 170. Vamos calcular a raiz quadrada de 170 e obtemos 13,0, aproximadamente 13,04. Essa distância que tentamos descobrir é 13,04. Espero que tenham achado isso útil.